Governo tem pressa para aprovar medida provisória que muda o setor elétrico. Setor aeroespacial brasileiro é tema de debate em audiência pública em São José dos Campos. Comissão de Agricultura discute medidas para auxiliar produtores de leite. E pacientes aguardam liberação da fosfoetanolamina pelo Supremo Tribunal Federal. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. A medida provisória que muda o setor elétrico está pronta para ir ao plenário da Câmara. A Comissão de Senadores e Deputados aprovou a matéria nesta semana. O governo tem pressa porque a MP 735 perde a validade no dia 20 deste mês. A medida provisória 735 chegou ao Congresso em junho. Ela facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país. Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 200 milhões de reais de prejuízos. A Eletrobras, até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão e com desempenho, tanto econômico-financeiro como em termos de entrega da qualidade do serviço contratado. Como é que a gente resolve um impasse desse, já que são linhas importantes para fazer com que a energia de uma usina hidrelétrica já quase pronta ou pronta, ela chegue ao consumidor de energia elétrica brasileiro e a gente impeça, na verdade, que o consumidor de energia elétrica pague por uma energia que está pronta para ser gerada, mas não chega ao consumidor, não traz, então, o benefício de segurança energética ao nosso país. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. Privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição porque nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria, sim, de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. Então, acho que esse sistema, ele deu certo, está dando certo e evitou o apagão de 2001. A MP também altera a gestão da Conta de Desenvolvimento Energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida foi bastante modificada depois que chegou ao Congresso. A matéria recebeu 127 emendas. Uma das mais polêmicas reduz subsídios para a energia eólica. Nós não vamos ter desenvolvimento de energias alternativas, na medida em que não haverá também esses recursos. Então, nós vamos ter paralisação de projetos de energia alternativa. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. Para que haja uma homogeneidade na tarifa de energia, esses sistemas isolados funcionam com base térmica a combustível. Ou seja, é uma energia cara.
por negociação, bancada e Congresso, bancada daquela região, Congresso e Poder Executivo, chegou-se a esse limite de 3,5 bilhões que poderia ser utilizado. Isso era basicamente o que nós temos, é o que o Tesouro está disposto a liberar. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez uma audiência pública sobre pesquisa e desenvolvimento no setor aeroespacial em São José dos Campos. A cidade paulista cedia o principal polo aeroespacial do país. É lá onde está instalada a Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Confira na reportagem de Glauciene Lara. São José dos Campos fica a 85 quilômetros de São Paulo e possui quase 700 mil habitantes. Pela manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a empresa fabricante de aeronaves, Embraer. A Embraer pediu a ajuda do governo na fase de pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos competitivos no mercado. A empresa também investe em processadores de biocombustíveis de aviação e precisa que o governo incentive a produção de bioquerosene no país. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pediu ajuda do Senado na batalha por recursos para a compra de um supercomputador que mede a previsão do tempo. O atual é de 2010 e está obsoleto. O equipamento custa 100 milhões de reais. À tarde, o foco do debate da Comissão de Ciência e Tecnologia foi o setor aeroespacial, o de maior desenvolvimento de São José dos Campos. Cerca de 100 pessoas participaram do debate. O pesquisador do INPE, Leonel Peronde, disse que o Brasil tem o 6º maior programa espacial do mundo e defendeu um aumento de posição com mais investimentos. Instituições ligadas à Força Aérea também reclamaram da falta de recursos e de mão de obra, mas reconheceram que em tempo de corte de gastos públicos é preciso maior participação das empresas no setor. O desafio, segundo eles, é aumentar o número de pesquisadores nas empresas, aumentar a competição das empresas brasileiras no cenário internacional e elevar o número de patentes. O senador Lazier Martins, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, falou contra o corte de recursos federais para a área de ciência e tecnologia. É evidente, como integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, nós estamos sendo também alvo de justificadas demandas para que levemos ao governo federal a exposição dos nossos próprios integrantes da comissão do que é a realidade e das necessidades. Eu estou propondo, particularmente aqui na Embraer, que a gente programe uma visita ao presidente Temer, que vai chamar os ministros das respectivas áreas, para nós demonstrarmos a conveniência de apoio à Embraer aqui no caso, como também lá no INPE, porque são investimentos que têm retorno. A Comissão de Agricultura fez uma audiência pública hoje para debater medidas que possam ajudar os produtores de leite. O preço teve queda de 3,2% no mês de setembro. Associações do setor projetam prejuízos maiores caso não haja controle na importação. O Brasil é o 6º maior consumidor mundial de leite, mas a produtividade local ainda é baixa. Isso se reflete na balança comercial do setor. Desde 2007, o país mais importa do que vende laticínios e derivados. 94% dos produtos vêm de 2 países membros do Mercosul. Com a Argentina, existe um acordo que estabelece cotas de importação. Mas os uruguaios não querem limitar as vendas. A entrada sem controle da produção estrangeira fez despencar o preço do leite feito no Brasil. Nós não somos contra as importações, até porque nós vivemos uma economia globalizada e sabemos da importância do Mercosul. Agora, necessitamos que se segure um pouco as importações nesse momento para tirar esse desequilíbrio que está criando comercial e que nos prejudica em muito os nossos produtores e as nossas indústrias. E entendemos que nós temos que trabalhar para construir cotas também para o país vizinho Uruguai, da mesma forma que tem com a Argentina. Os produtores uruguaios não têm se disposto muito a esse diálogo. Então, como é o entendimento entre privados, o governo acompanha e tudo, é necessário realmente um contato entre os dois privados para que a coisa possa dar ata, né, vamos dizer. Não está se querendo fechar mercado, está apenas querendo se estabelecer uma regra mais justa no comércio bilateral, especialmente no âmbito do Mercosul. Os convidados defenderam a assinatura de um acordo bilateral entre Brasil e Uruguai nos moldes do que foi feito com a Argentina.
O representante do Ministério das Relações Exteriores explicou que não é uma saída simples. O que se fez com a Argentina é acordo voluntário entre o setor privado. Então, não se colocaria uma expectativa de um acordo formal Brasil-Uruguai entre governos que viesse a estabelecer uma cota. Eu acho que isso é uma função minha de esclarecer quais são as reais perspectivas de tratamento da matéria. Imaginamos aqui que o Itamaraty seria o nosso aliado para dar uma arrumada nesse mercado e tal, mas aqui o que foi dito, nós entendemos que essas regras, esse relacionamento comercial esbarra também no regramento da OMC e, portanto, é isso. Outra proposta apresentada foi a garantia de um preço mínimo a ser pago para os produtores de leite e derivados. Um mecanismo de controle de uma maior segurança ao produtor, através de um contrato com um preço mínimo. Que a gente possa manter mais estável o preço do produto, que o agricultor tenha uma garantia mínima do que ele vai receber no final do mês, quando ele fez a entrega do produto dele. O paciente com câncer tem pressa. Tipos agressivos da doença crescem muito rápido sem tratamento. Usuários da fosfoetanolamina se preocupam por não ter garantia de acesso às pílulas desde que a USP parou de produzir a substância. Eles lutam na justiça e aguardam uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em maio, o STF suspendeu a lei que liberava a produção e o uso da substância. É o que você vai ver na terceira reportagem da série sobre a fosfoetanolamina sintética. Só tinha jogador do Vasco. Então, para torcer para a seleção, estava torcendo para o Vasco. Fã de carteirinha do alvinegro carioca, seu Jacó completou 79 anos numa festa que reuniu toda a família. Mas no ano passado, o aniversário de seu Jacó não foi alegre assim. Ele estava se tratando de um câncer no cérebro, já com metástase óssea. Foi um momento de muita angústia, para a família. Depois de uma radiocirurgia, seu Jacó ficou muito debilitado. Foi aí que sua filha ouviu falar da fosfoetanolamina sintética. Meu filho que viu a matéria no jornal. Comecei a falar com todos os advogados, entrei em diversos grupos e comecei a me envolver com isso. Aí entrei com uma liminar contra o estado de São Paulo, foi bem demorada a primeira liminar. A espera foi de 2 meses. Quando as cápsulas de fósforo chegaram, seu Jacó estava na UTI. Assim que ele foi transferido para um quarto do hospital, já em estado terminal, Silvie começou a dar a pílula ao pai. Foi um drama porque descobriram que eu estava dando a fósforo e queriam tirar a medicação de mim. Eu falei, ninguém vai tirar. Eu falei assim, eu vou dar por bem ou por mal. Se não quiserem deixar eu dar, eu vou dar do mesmo jeito. Vocês têm alguma coisa para fazer por ele? Não, então não falem mais nada. Em 10 dias ele começou a reagir. Ele voltou a fechar a boca, ele voltou a piscar os olhos, ele voltou a movimentar os braços. Ele conseguiu com apoio ficar em pé. Silvie conseguiu a fosfoetanolamina quando ela ainda era feita pela Universidade de São Paulo em 2015. Mas em abril deste ano, a USP parou de produzir a pílula e ela ficou indisponível. Os pacientes entraram em pânico porque nenhum laboratório estava produzindo. Mas quando ela começou a ser feita pelo Laboratório de Cravinhos para ser usada nos estudos de São Paulo, as pessoas voltaram a entrar na justiça. E muitas têm conseguido obter a fósforo, mesmo depois da decisão do STF de suspender a lei. Com o acesso tão restrito, o risco de descontinuidade do tratamento é muito alto e gera preocupação, porque há relatos de usuários que estavam melhorando, mas que pioraram muito rapidamente quando interromperam o consumo da fósforo. Já perdi vários amigos nessa luta que ficaram sem a medicação. É uma luta insana, assim, porque você não dorme, você não relaxa o tempo todo, tem que estar correndo. E aí, quando é que chega o próximo lote? Quando é que chega o próximo lote? Dr. Gilberto Chierici, o químico que desenvolveu a fosfoetanolamina sintética há mais de 25 anos, não acredita que a piora do paciente seja relacionada à falta da substância.
Para ele, o câncer cresce nesses casos porque o paciente não está usando nenhuma medicação. A fosfetanolamina, ela tem efeito curativo, não é uma substância que você haveria necessidade de você tomá-la sempre. Mas nem todos concordam que a fosfetanolamina cure o câncer. Eu nunca falei em cura. Eu falo em mecanismos que possam ser modulados e que tenham uma concentração, uma posologia adequada. Nós temos também acompanhado relatos no âmbito hospitalar de unidades de oncologia de pacientes que apresentaram recidiva ou metástases por terem substituído uma terapia convencional pela essa terapia alternativa. Nayane decidiu tomar as pílulas por conta própria quando soube que teria que retirar o útero em 2015. O câncer tinha voltado 5 meses após o fim do tratamento convencional. Ela atribui à fosfetanolamina os resultados positivos dos últimos exames e se sente curada. Eu consegui a fosfo na mesma semana do resultado e comecei a tomar fósforo. Numa forma meio louca, eu tomei 4 cápsulas por dia e operei 20 dias depois. E quando saiu o resultado da biópsia do pós-operatório, não foi encontrado nenhuma célula maligna. Muitas vezes há o chamado efeito placebo, aquele efeito psicológico. Então, não se trata de proibir que as pessoas usem. Agora, não é possível que isso seja comercializado como medicamento. Como médico, digo que a gente também pensar que a fosfetanolamina é uma solução para todos os tipos de câncer, o que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas o que mais é interessante é o princípio, é a concepção do tratamento, a forma como ela age, ou seja, ela ajuda o organismo a identificar aquelas células malignas, aquelas células cancerígenas. Na família do seu Jacó, a esperança de dias cada vez melhores se renovam com a nova bisneta, Aurora. Aurora do dia, né? Esplendor do dia. Tem vários significados, a pessoa imagina tudo de bom. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite, um ótimo fim de semana.